Se a gente chegasse e falasse para o cliente, falasse, olha, nós vamos fazer isso, 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 era não e some daqui que você está louco, né? Fala, não, então vamos pedacinho por pedacinho, vamos colocar esse módulo, vamos começar a fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. E aí o cliente começou a perceber, nossa, eu consigo fazer isso, isso aqui está melhor, isso aqui está com desempenho, isso aqui está me entregando uma coisa que eu preciso, e aí a gente foi pedacinho por pedacinho, né? Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo ou quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje eu vou conversar com o Murilo e ele vai contar aí para nós um pouco como ele está usando hoje Cloud e como foi essa trajetória dele aí. Opa, beleza, Murilo, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Show. Cara, bora lá. Antes da gente começar a falar de cloud e tal, fala um pouquinho de ti aí, quem é o Murilo, onde que tu é, o que tu faz, o que tu não faz. Eu sou um desenvolvedor apaixonado, vamos dizer assim, né? Não sou formado em TI, me formei em marketing, mas desde o princípio, até na faculdade, quando eu fui fazer meu projeto de marketing, TCC, essas coisas, ela envolvia uma empresa de desenvolvimento, de TI, essas coisas tudo. E sempre tive envolto nessa área, ou às vezes com suporte ou com apoio, porque a gente não consegue largar a nossa paixão, vamos dizer assim, né? Então eu sempre estava mexendo nisso aí, desenvolvendo algumas coisas, até que chegou uma fase onde a gente identificou uma necessidade de ter alguma coisa diferente, e aí eu falei, peraí, deixa eu assumo isso aqui, e comecei a me desenvolver cada vez mais nesse segmento, infraestrutura, cloud, programação, até que a gente pudesse ter toda a nossa rede na nuvem, vamos dizer assim. Então, não sou formado, mas eu venho aí há 10, 20 anos trabalhando diariamente nisso aí, muitas horas do dia, vamos dizer assim. Show, show. Legal. Cara, e hoje então tu atua cuidando da parte de infraestrutura, desenvolvimento, me ajuda. É um pouco de tudo, vamos dizer assim, né? Como eu não fiquei focado numa coisa só, eu consigo pescar um pouquinho em cada área. Então, eu trabalho com um time, né? E aí tem a parte do desenvolvimento, a parte da infraestrutura, a gente vai cada um dando suporte para o outro ali, e eu consigo fazer essa integração de todo mundo, vamos dizer assim, né? Porque antes a gente via que tinha um pessoal muito o pessoal era só desenvolvimento de sistema e o pessoal era só infraestrutura, e parecia que ambos não se conversavam, né? Quando veio o cloud, ter essa conversa, porque um passou a ser muito junto do outro, e esse processo de integração, aí os recursos disso aí ficaram muito mais fáceis, a hora que você tivesse, vamos por assim, um conhecimento tanto do desenvolvimento quanto da parte de infraestrutura. E aí eu consigo estar trabalhando um pouco, né, nessas duas linhas assim, integrando o time. Show, cara, legal. Hoje a empresa que tu trabalha, vocês fazem o quê? A gente tem um software de gestão, um ERP, né? Então nós trabalhamos business to business, mas nossos clientes atendem pessoas físicas, vamos dizer assim. Então tem desde aplicativo até o software de gestão, software de CRM, software de atendimento, cliente, gestão de serviços, uma série de fatores assim para o setor de planos assistenciais. Estamos migrando todo mundo para a nuvem, vamos dizer assim, né? Estamos saindo todo mundo daquela versão do desktop e trabalhando tudo agora cloud só. Show, cara. Bom, tu falou que tá saindo da versão desktop e tal. Então me conta aí como era aí há alguns anos atrás, o ambiente de vocês, ou a aplicação. A gente tinha um ambiente desktop, era um programa feito em Delphi, com banco de dados SQL Server, essas coisas, e tinha todos aqueles problemas, né? O sistema era um sistema antigo, o suporte era deficitário, hora atualizar a versão numa máquina funcionava, hora não funcionava. Cada vez que instalar uma máquina nova precisava acionar o suporte de TI e tudo mais.
e eu sempre fui muito ligado com nuvem, até que chegou um ponto que a gente falou, olha, nós precisamos de uma ferramenta diferente, nós precisamos nos adaptar, evoluir, né? E aí a gente começou a ver quais eram as possibilidades, e dentro dessas possibilidades, eu digo que a gente tomou o caminho mais longo, porque uma forma simples seria simplesmente, às vezes, converter aqueles sistemas para nuvem, fazer servidores virtuais e tudo mais. A gente falou, não, vamos redesenhar todo o nosso sistema, vamos redesenhar toda a nossa plataforma. Daí a gente fez uma reengenharia em todos os processos, e isso foi bem interessante, porque com a visão da nuvem, integração com muitos serviços que vieram surgindo, a gente falou, olha, quando o cliente fazer esse determinado serviço, putz, que legal, já dá para fazer uma NPS enviando no e-mail, utilizando aquele serviço da nuvem, que eram coisas que não eram desenhadas antes nos processos. Então, a gente veio redesenhando os processos da empresa, remodelando eles, já com a ideia de fazer uma integração 100% na nuvem, falando, utilizando-se os serviços de um provedor. Aí a gente selecionou a AWS, falando, olha, nós temos que ir para a AWS, estava entre a AWS e a Azure na época, a gente falou, olha, vamos para a AWS e focamos em todos os serviços dela, e falando assim, olha, o que nós podemos trabalhar aqui? Então, cada processo que a gente ia redesenhando, a gente ia vendo quais os serviços poderia utilizar e como que poderia formatar, não só na nuvem, mas internamente também junto com a empresa, o que acabou dando uma otimizada, vamos dizer assim, embora fosse o caminho mais longo. E aí, primeiramente, a gente continuou trabalhando com servidores internos, on-premise, né? Com medo, vamos dizer assim, dando uma mudança muito grande, vamos dizer assim, né? Então, falar, olha, peraí, já está mudando da versão desktop para uma versão web, mas os nossos servidores ainda eram internos. Então, nós fizemos essa primeira mudança, passou um ano e pouquinho, e agora acabamos de migrar ela 100% para a nuvem. Falei, olha, então agora ela vai para 100% para a AWS. Então, desativamos nossos servidores, montamos servidores na nuvem e colocamos toda a nossa operação para lá. E agora o nosso próximo passo, eu acho que é mandar eles para a Virgínia para ter um valor mais barato ali. Só que nós estamos indo passo por passo, porque assusta, falando, puta, vamos mudar o sistema, é uma mudança grande, vamos mudar o banco de dados, é outra mudança grande, vamos para a nuvem, é outra mudança grande, vamos tirar tudo do Brasil, é outra mudança grande, assim. Só que cada passo desse tem nos surpreendido, vamos dizer assim, com segurança, com economia, com tudo, vamos dizer assim. Cada vez que a gente muda, a gente imagina alguma situação e a gente é surpreendido em termos de velocidade, em termos de preocupação que a gente deixa de ter com algumas coisas e consegue focar o time em outras ações, vamos dizer assim. Então, tem sido muito boa essa, que nem você diz, é uma jornada mesmo, né? Então, foram 3, 4 anos aí trabalhando, cada hora um pedacinho e uma área de aprendizagem e se surpreendendo positivamente, vamos dizer assim. Isso tem sido muito bom. Show! Cara, então eu entendi. Vocês tinham uma aplicação que ela era uma aplicação desktop, e aí vocês optaram por reescrever ela, né? Refazer a aplicação, mudando para uma aplicação mais, talvez que integrasse melhor com o cloud, uma aplicação web e tal. Sim. Show! Cara, e qual eram as principais, Murilo, quais eram os principais problemas que vocês tinham com a aplicação antiga, com o modelo, né? Nem talvez não seja com a aplicação, mas com o modelo antigo que vocês tinham, que vocês precisavam ir lá no cliente. Vocês instalavam isso no cliente, toda vez que o cliente precisava, vocês iam lá e implementavam para ele. Sim, correto. Cara, tinha primeiro questão de servidor, que era um risco sempre muito grande, vamos dizer assim, a gente sempre comprava 2 servidores que eram caríssimos, com HD redundante, com fonte redundante, com tudo que possa pensar redundante. Isso aí era um custo, uma máquina que durava ali 3, 4 anos, mas mesmo assim, no momento da compra ali era um custo muito elevado e era sempre um risco para nós. Então a gente não tinha, não dormia em paz, vamos dizer assim, né? Porque é uma máquina que podia parar. A gente tinha gerador de energia para que
o servidor continuasse funcionando, tinha no break, tinha 3, 4 links, tinha aqueles links dedicados com garantia de banda para que pudesse rodar. Tudo isso aí simplesmente deixou de existir, vamos dizer assim. Eu não tenho mais investimento em gerador, eu não tenho mais investimento num link dedicado com garantia de banda, que é muito caro, eu não tenho mais um monte de coisas de redundância e não tenho mais aquele servidor caro. Fora questões da própria aplicação, vamos dizer assim, a atualização da aplicação era complicado, o banco de dados, o licenciamento, era N coisas ali que acabava nos tirando muitas horas de trabalho e desenvolvimento, vamos dizer. Cada vez que precisava instalar num cliente, era um técnico que parava e ficava ali 3 horas para ajustar a máquina dele, para preparar, para estar tudo ali de acordo, para poder rodar o sistema, vamos dizer assim. Hoje, nem existe mais essa instalação. O usuário abre o navegador, digita ali a URL, ele já cai para o sistema, não existe mais problema com energia, porque está na nuvem, vamos dizer assim, aí fechava a VPN, aí às vezes a VPN caía, daí tinha que ir lá alterar o link, não existe mais nada disso. Hoje está lá num load balance, nós fizemos uma instalação das instâncias, salvamos as imagens, já falou, a máquina deu problema, desce a máquina, sobe ela para uma nova com a imagem que a gente salvou e acabou. Tinha problema de compartilhamento de código, a gente jogou tudo para um GitHub, faz um code deploy, então ele atualiza todo mundo, está todo mundo na mesma versão. São coisas assim que, tipo, problemas que deixaram de existir. E quando os problemas deixam de existir, a gente começa a ver que a gente começa a otimizar mais o nosso tempo. Não tem mais o técnico parado para instalar um monte de programa e biblioteca para que ele rodasse no sistema, não tem preocupação com banco de dados, não tem preocupação com backup, não tem preocupação com nada. Fora as coisas que a gente passou a ganhar, porque um sistema 100% on-cloud, eu não dependo mais do meu link, então eu não tenho que ter uma garantia de que aquilo vai estar funcionando. Então, começamos algumas integrações com fornecedores, com parceiros, com banco, com tudo, que ficaram muito mais simples. Antes a gente tinha uma pessoa simplesmente responsável por pegar a baixa de retorno. Hoje a gente tem um convênio com o banco, ele nos manda um webhook, esse webhook vai para um API Gateway, que vai para um SQS, e ninguém mais faz nada. Era uma pessoa a menos, vamos dizer assim, que está fazendo hoje outra atividade, mas a gente só conseguiu isso porque eu sei que a estrutura na AWS vai estar rodando, eu sei que se o banco me mandar a informação, não é que choveu aqui, que caiu energia, que parou o gerador, que aconteceu alguma coisa, que alguém esqueceu de colocar diesel, né, para rodar, não vai parar. Eu sei que a informação vai chegar para mim e depois é só a gente tratar ela. Então, essas preocupações para nós acabaram. Hoje é como aumentar essa integração e criar mais coisas. A respeito, por exemplo, que nós criamos uma pesquisa de satisfação do cliente, que ele usa um e-mail lá, ele faz um envio do e-mail transacional pelo SES, e o cliente recebe lá falando, olha, era uma coisa que não existia, ele utilizava o serviço, muito obrigado. Para fazer uma pesquisa antes com o cliente era, tem que pegar uma menina, ela tem que pegar e ligar para ele, responder, o cliente tinha que atender o telefone. Não, hoje não, hoje ele fez o serviço, a hora que ela dá um ok, ele já dispara uma função que ativa um disparo do e-mail, que a hora que o cliente responde, acabou, vamos dizer assim. São coisas assim que está remudando toda a forma nossa de trabalhar e pensar, assim. Então, às vezes quando a gente fala assim, olha, tem dia que eu passo ali só caçando algum serviço na AWS, falando, o que eu posso fazer com isso aqui, que com certeza vai ser alguma coisa legal, vamos dizer assim, para implementar, e a gente tem sentido bastante isso nos resultados, que os clientes têm ficado bem satisfeitos com o que está sendo entregue hoje para eles de sistema, de gestão e de controle ali do que acontecia antes. Show. Cara, aquela coisa que eu falo, né? Eu penso que cloud é como se fosse uma caixa de ferramentas, né? E é onde tu tem ali a chavezinha certa para cada coisa. E aí, quando tu vai vendo as opções que tu tem, tu consegue criar em cima daquilo, né? Então, tu vê possibilidades que antes tu não tinha, tu ficava tudo, um servidor e tal. Pelo que eu entendi, antes vocês mantinham os servidores dos clientes no ambiente de vocês.
Não, cada cliente tinha o seu próprio servidor, que era mais um custo para eles. Então, cada cliente tinha um servidor próprio. Hoje a gente unificou tudo. Então, hoje a gente está falando assim, olha, os nossos clientes empresariais hoje eles estão se conversando, vamos dizer assim. Então, os clientes deles nós estamos criando como se fosse uma rede unida, vamos dizer assim, porque os próprios clientes, como a gente está usando uma base única, que hoje é possível por causa da cloud, os clientes estão se conversando. Então, se tem um cliente meu que faz um convênio, o outro cliente faz um outro convênio, os clientes deles podem ser utilizados os dois convênios, embora o primeiro não tenha feito convênio com o segundo, vamos dizer assim, porque está tudo unificado, vamos dizer assim. Criaram uma inteligência em cima da coisa. Legal. Exato. Antes era um problema, com quem vai ficar o banco de dados? Vai ficar comigo. Vai ficar, não, peraí, não vai ficar mais com ninguém. Vai ficar na nuvem, tá todo mundo lá e ponto final, né? Então, permitiu uma integração entre os nossos clientes também, e isso tem sido o mais legal, vamos dizer assim, que tem dado o crescimento para eles também. Então, eles estão sentindo essa diferença, vamos dizer. Legal. Cara, e eu fico pensando, né? Tu profissionalmente, assim, há alguns anos atrás, quando tu tinha esses problemas, como que tu te sentia quando parava um cliente ou parava a operação por, como tu falou, falta de energia e tal? Como era isso aí para ti? A hora que tocava no telefone 10 horas da noite, até dava um frio na barriga. Eu falei, nossa, que merda que deu, né? Porque assustava, vamos dizer assim, o que pode ter acontecido? E a gente tem uma operação que ela é quase que 24 horas, ela não pode parar, né? Então dava um frio na barriga, eu falei, como é que vai, qual que é a surpresinha de hoje, vamos dizer assim, qual que é a surpresinha da semana? E aí a gente ficava com frio, assim. Hoje não tem mais esse problema. Falar, não vai parar a máquina. Se parar, tem 3 opções de backup. Tem backup no S3, tem backup no coisa, tem backup e redundância do próprio banco, que a AWS já faz. Eu preciso fazer um teste, eu faço uma restauração. É umas coisas assim que... é, muito mais simples, vamos dizer assim. Do jeito que vem acontecendo as coisas nos últimos 3 anos, com a pandemia, que tudo virou remoto e teve uma demanda muito grande dos clientes nossos por serviços online, por todas essas coisas, a gente não sabe aonde estaria se não fosse as possibilidades do cloud, por exemplo. Porque não teria como integrar, vamos dizer assim. Ou daria 10 vezes mais trabalho, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê que a gente está saindo na frente, porque um sistema novo, desenvolvido via web, já próprio para a nuvem, desenhado para isso, qualquer integração fica muito mais simples. E a gente não tem preocupação que outros sistemas teriam, vamos dizer assim, e o servidor, e isso, e cria uma API. Não tem nada, está ali, ó, o backup está pronto, a API está pronta, a coisa é muito mais simples. Então, o frio da barriga passou, vamos dizer assim, né? Porque hoje nós falamos, nossa, o frio dá um encanto de ver as coisas ali funcionando, falando, nossa, você olha assim e fala, nossa, que legal, né? A gente conseguiu fazer isso aí, sente um orgulho, vamos dizer assim, é um pequeno filho que nasceu. Aí pensando como o cara se sente, né? Pensando, putz, É, ainda bem que eu tenho isso hoje, né? porque quando começou a pandemia, muita gente começou a se digitalizar, vamos dizer assim, né? E teve uma demanda de acesso de recursos e ferramentas que antes não tinham, né? Então a velocidade passou a ser muito rápida, os prazos passaram a ser, olha, o que antes era para fazer em 6 meses, virou em um mês, o que era em um mês virou em 2 dias. E isso o cloud nos ajudou bastante, porque muitas ferramentas a própria Amazon já tinha já disponíveis, né, vamos dizer assim. É, e aí a gente passa lá procurando várias coisas, falando, o que podemos implementar, porque nós temos um facilitador, vamos dizer assim. E isso é desde sempre para nós na Amazon. O primeiro serviço que a gente conheceu foi de um serviço que era para fazer umas gravações de mensagem de central PABX, que ela converte o texto em áudio, né? E aí a gente tinha visto, não, vamos comprar um software, isso, aquilo, tal, tal, tal. Daí alguém me falou, olha, tem uma coisa aqui que você digita o texto e ele faz sozinho.
faz sozinho? Faz sozinho. Falei, nossa senhora, deixa eu dar uma olhada nisso, né? E aí a gente criou a conta na Amazônia e falou, só que ela ficou lá parada, assim, era só aquele serviço que a gente precisava, só que a gente não tinha ideia nem dimensão da profundidade da que aquilo ia se tornar, assim. Por isso que a gente fica sempre caçando serviço. Falei, ó, deixa eu ver, com certeza deve ter alguma coisa que vai me encaixar para eu fazer alguma coisa diferente, né, aqui, né? E cada vez tem nos dado muito resultado para nós. Show. Ô Murilo, agora pensando um pouco em ti, assim, como profissional, né? Se tu olhar alguns anos atrás, para o Murilo hoje, como tu evoluiu aí profissionalmente, financeiramente, como o Cloud te ajudou nisso? Cara, eu falo assim, não olhando para o Murilo, mas o Murilo de trás, olhando para o Murilo da frente, eu falo, ó, você não vai conseguir fazer esse negócio aí, né? Olhando o Murilo de trás, assim, eu falo, cara, o que você faz hoje, né? Você não acredita o que eu faria, assim. Então, o Murilo de hoje é muito mais realizado profissionalmente, porque conseguiu atingir algumas coisas assim que eu sempre tinha imaginado, mas nunca imaginei que eram, nunca pensei que fossem possíveis, vamos dizer assim. Então, em vez de olhar o Murilo para trás, eu fico o Murilo de trás olhando o Murilo da frente. Cara, você conseguiu, assim. E isso é um gosto sensacional, assim, não tem como descrever. Profissionalmente, financeiramente, está melhor porque você tem uma redução de custos e a hora que você apresenta isso para os clientes, você consegue gerar valor para você, para a sua plataforma, para a sua operação, você consegue muita coisa, vamos dizer assim, porque você tem a solução ali na mão, vamos dizer assim, e olhando de trás para frente, parece que nossa, é uma coisa da NASA, mas não, é um pouquinho de cada vez, vendo aqui, vendo ali, né? A hora que você chega assim e fala, não é tão difícil, não é tão complicado assim, dá para fazer, dá para aprender, tem uma curva de aprendizagem, mas cada vez que você olha ali, ela vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil e mais fácil, assim, não. Então, eu não olharia, eu prefiro o Murilo de trás olhando o Murilo da frente, falando, putz, o que você alcançou ali profissionalmente, financeiramente, o que você está entregando para os seus clientes, isso aí me deixa muito feliz, muito realizado, pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, é muito bom. Eu sei que eu estou entregando valor por serviços assim que são tidos como inimagináveis, vamos dizer assim. Show. Cara, e uma coisa que às vezes as pessoas têm um pouco de receio, né? É essa mudança, que os clientes estavam acostumados com uma coisa, com uma aplicação desktop e tal, e fazer essa mudança para cloud, tudo online. Como foi isso aí, na relação de vocês com os clientes, principalmente os clientes que já eram clientes de vocês, mais antigos, e aí fazer essa migração de plataforma? Como é que foi isso? Foi demorado, foi custoso assim para conseguir colocar na cabeça do cliente, vamos dizer assim, porque a gente quebrou um sistema que a empresa estava usando há 25 anos, vamos dizer assim. E essa migração ela foi bem pedacinho por pedacinho, assim, né? Se a gente chegasse e falasse para o cliente, falasse, olha, nós vamos fazer isso, 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 era não e some daqui que você está louco, né? Fala, não, então vamos pedacinho por pedacinho, vamos colocar esse módulo, vamos começar a fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. E aí o cliente começou a perceber, nossa, eu consigo fazer isso, isso aqui está melhor, isso aqui está com desempenho, isso aqui está me entregando uma coisa que eu preciso, e aí a gente foi pedacinho por pedacinho, né? Então, primeiro nós migramos alguns módulos, depois a gente migrou algumas unidades de teste, aí fomos ampliando as unidades, aí dentro de cada unidade fomos ampliando todos os serviços que elas estavam, só que mesmo assim a gente ainda estava tipo híbrido, vamos dizer assim, porque estava utilizando muitos dos serviços da nuvem, mas ainda com os servidores locais nossos, né? E aí agora, há uns 3 meses atrás, a gente falou, não, agora nós vamos tudo para a nuvem. E aí foi mais um pedacinho que nós fizemos, né? Só que vai um pouquinho de cada vez, até porque até para nós assustava, falar, nossa, vamos tirar tudo daqui, né?
faz 50 anos que a empresa tem isso nesse servidor, vamos tirar, vamos tirar. Só que vai um pouquinho de cada vez, né? Um passinho de cada vez. Tanto que agora nós migramos para servidores no Brasil e daqui 6, 7 meses a gente quer falar, olha, será que dá para arriscar colocar fora por causa de redução de custo? Cada hora a gente está estudando um pouco mais e arriscando um pouco mais, vamos dizer assim, até chegar nos nossos limites, assim, vamos dizer, para estar 100%. Hoje a gente já tem máquina que liga e desliga conforme o uso, tem N coisas assim que a gente não pensava e não tinham aqueles clientes. Mas a hora que a gente vai colocando, ele vai sentindo a necessidade, ele vai vendo que dá para fazer diferente, que dá para fazer dessa forma, que vai criando mais valor, é sensacional. Antigamente, nossos clientes não acessavam o sistema por celular, mobile, vamos dizer assim. Hoje eles já falam, putz, seria legal se eu tivesse. Falei, tá vendo? Ó, tinha que estar na nuvem, por causa disso, 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 disso. E aí a gente vai convencendo, até que chegou um momento que eles falaram, olha, não, tem que ser isso aqui, porque eles já veem a diferença, né? Porque ele fala, antes eu precisava acessar um computador por causa de uma coisa fixa, hoje eu já consigo ver no celular. Antes eu conseguia, um relatório demorava para sair, hoje já sai instantâneo. O sistema envia e-mails, tem serviços que são automatizados, aquela pessoa que precisava ficar só para fazer um processo de baixa de banco, essas coisas, hoje já não precisa mais porque faz sozinho. Então, a hora que eles começam a ver isso aí, hoje eles não falam mais em não cloud, vamos dizer assim. A gente está refazendo, tem inclusive nosso contrato com eles estão colocando lá, não, disponibilidade em cloud e AWS. Eu falei, tá, tudo bem, então pode colocar. Ele falou, quanto tempo? Eu falei, 99%. Ele falou, não, 99% você não vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir 99%. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Que é Então, coisa que cara, não existia antes, 99% do tempo. sim, né? Não tem como, com o ambiente local não tem como. Então, isso aí que é o modelo que vocês usaram, fizeram, que eu acho legal, porque vocês foram introduzindo para o cliente, né? Sim. E ele foi vendo a necessidade daquele. Viu que era melhor, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de medo, de receio de mudanças, né? Mas a gente precisa ir educando e mostrando, explicando, olha, esse aqui vai ser melhor, testa aí e tal. E pelo que eu percebi, foi o modelo que vocês fizeram. Quanto tempo, Murilo? Eu me lembro que a gente conversou acho que no outro podcast, lá no início, quando tu estava começando. Sim. Quanto tempo faz isso, mais ou menos? Tu lembra que tu começou a esse processo até agora? Com vocês, eu acho que a gente começou em 2019, 2020, alguma coisa por aí. Eu acho que foi por aí que a gente deve ter conversado. A gente tinha começado a fazer algumas migrações, servidor de arquivos, servidor de backups, essas coisas todas, mas já tinha um desenho da onde a gente queria chegar. Assim, falando assim, olha, nós queremos estar em 2, 3 anos 100% on cloud. Então, vamos trabalhando, mas foram três anos aí, bastante suor, vamos dizer assim, mais por causa desse redesenho, né, que a gente precisou refazer. E embora a gente redesenhasse todos os processos, apareceu muita coisa nova, que aí, é o que eu falei, cada hora que aparecendo uma coisa, ia mudando um pouco o cenário, os usuários iam falar, mas seria legal se fizesse isso, 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 isso. Então, os próprios usuários começaram a dar feedback falando assim, olha, coloca isso aqui, não sei o que lá, tal, já que o sistema faz isso, então agora dá para fazer isso aqui, né? Então teve uma hora que a gente teve focado só no desenvolvimento da plataforma, do sistema, e teve hora que a gente trabalhava um pouco os dois, infraestrutura e sistema, mas foi uma jornada gostosa, assim, vamos dizer assim, de muito aprendizado. A gente começou dando doce assim para os nossos clientes, falando, olha, o backup seu agora pode estar aqui, total, você não precisa mais disso, né? Então começamos com um simples serviço do S3 lá, né? Colocando alguns backups, colocando algumas coisas, colocando algumas plataformas, aí começamos o banco, e assim, foi realmente pedacinho por pedacinho, vamos dizer assim, né? Do sistema até a gente conseguir ter todo ele totalmente migrado. Ô Murilo, e me diz uma coisa, por que tu acha que o programa de especialização em AWS te ajudou nessa tua trajetória aí? Como é que foi? Cara, quando eu conheci a AWS, como que eu falei, foi para aquele serviço de que a gente precisava
gravar algumas mensagens assim. O programa daí a gente só criou a conta lá, gravou as mensagens e ficou lá por isso. Eu não tinha conhecimento da dimensão do que era a AWS, assim, vamos dizer assim. Aí eu achei o programa de vocês, me inscrevi, fiz todos os módulos. Até hoje eu ainda refaço algumas aulas lá, falo, puta, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, que eu acho que eu devo estar perdido em algum detalhezinho, alguma coisa assim. A gente revê lá, revê e revê várias vezes. O programa me ajudou a dar uma visão geral de toda a infraestrutura da AWS, me ajudou a ter uma trilha, vamos dizer assim, porque a AWS tem muitos serviços, mas muitos serviços, e é uma coisa conectada com a outra. O programa me deu uma visão de tudo, me deu uma ideia de todas as coisas, me deu, às vezes, em muitos serviços, algum aprofundamento do que a gente precisava, deu luz no nosso túnel, vamos dizer assim, né? Então, só eu lá, a gente não ia simplesmente do nada falar, deixa eu estudar sobre VPC. Não, ele deu uma trilha para a gente seguir, para a gente estudar. A hora que chegamos no final, falamos, beleza, agora vamos voltar, porque agora nós vamos pegar só o S3, vamos dizer assim. Mas quando a gente já tinha uma ideia do que tudo era possível, do que dava para fazer, aí você se deslumbra, vamos dizer assim, e fala, olha, eu quero chegar nisso aqui, eu quero chegar no ambiente dessa forma, eu quero fazer isso. Você redesenha toda a sua infraestrutura. Então, ele deu uma trilha, ele deu uma luz no nosso caminho, ele deu para falando, olha, pô, vocês podem fazer isso, né? De vez em quando eu consigo acompanhar algumas lives suas e vejo algumas, falo, nossa senhora, dá para fazer isso aí, vamos fazer, né? Daí eu fico assistindo no dia seguinte, vai e volta, porque você tem que ter um norte, e o programa nos deu todo esse caminho para fazer e saber o que dava para fazer e fazer acontecer, vamos dizer assim. Sem ele, a gente estaria até hoje, vamos dizer assim, só usando aquele gravador de voz lá e sem saber o que acontecia, o que não acontecia na AWS, vamos dizer assim. Então, acho que valeu a pena? Nossa Senhora. É, sem o, sem o programa, eu não teria chegado onde a gente chegou com infraestrutura de AWS, vamos dizer assim. Não saberia por onde começar a estudar, não saberia que caminho seguir, o que vem primeiro, o que vem depois. Tentaria ser algumas coisas atropeladas. Tem várias coisas lá que você coloca, falar lá, o pulo do gato é isso aqui, e sabe, tem vários detalhezinhos ali que vale a pena. Aí tem a comunidade que é sempre bom estar acompanhando. Tem N coisas assim. Foi o que nos deu um rumo, vamos dizer assim, falando, olha, nós queremos chegar nisso aqui. Então vamos estudar, vamos fazer, vamos se aperfeiçoar, vamos dizer assim, né? Eu não fiz a faculdade de TI, mas é como se fosse o meu cursão intensivão lá de coisa. Você precisa ter o seu caminho, o seu norte, né? Imagina uma pessoa hoje caindo de paraquedas e fala, eu quero fazer a AWS. Cara, começa ali porque ele te dá um começo, ele te dá um meio, ele vai te dar um fim, você vai ver todas as possibilidades, você vai fazer um load balance, você vai fazer teste de carga, você vai colocar arquivos, você vai fazer isso, você vai treinar com segurança, você tem que ter um start, um meio e um destino, assim. Foi isso aí que o programa nos deu e a gente é muito feliz com ele. Show de bola. Cara, Murilo, parabéns, cara. Parabéns aí pela tua trajetória aí. E eu me lembro lá quando a gente conversou, né, que tu falou que vocês tinham tudo aí local e tal, Sim. que queriam acabar com isso e ter conseguido acabar com isso, e aí com isso aí acaba diminuindo um pouco aquela pressão de tu ter ambiente local, né? Que qualquer problema que aconteça aí pode parar tudo. Cara, eu não sei se tu quer falar, pode falar o nome da empresa, se tu quiser fazer aí um... Aquele friozinho na barriga a gente não tem mais, vamos dizer assim, não com o ambiente, né? Então hoje nós estamos tranquilo quanto isso, e isso cara, é uma paz que não tem descrição, vamos dizer assim. Show de bola. Cara, valeu, parabéns. Não sei se tu quer falar o nome da empresa aí, fazer um jabá.
Não, a gente trabalha fechado, né? Mas Tranquilo. é plano prever a nossa Ah, associação. show, show. Show de bola. Cara, Murilo, parabéns, parabéns, mais uma vez. Obrigado por voltar aí e Não, tranquilo. compartilhar com a gente um pouco da tua história. Tem mais alguma coisa que tu acha que seja legal tu falar desse, Não. que tu passou aí nesses 2, 3 anos de migração, implantação e do que tu está fazendo agora? Cara, esses dias quando acabou a migração um tempo atrás, a gente foi fazer um teste do backup, né? E aí a gente fazia o backup do local e depois mandava ele para a nuvem, né? Então agora a gente faz o backup na instância e manda ele para um S3. Ele é uma terceira opção de backup, né? A gente nunca nem pensou nisso, né? E eu até fiz um vídeo dele fazendo o upload para o S3. É coisa impressionante, assim. Eu mandei para um colega meu, falei, viu, você já viu isso aqui, essa velocidade uma vez, assim, né? Alguma vez? Ele falou, cara, nunca vi, assim, sabe? Sabe quando você imagina aquele ambiente perfeito com um cabo certificado, Cat6, tudo giga, tal, tal, tal. Eu nunca vi isso acontecer, vamos dizer assim. Eu vi esse upload na AWS. A gente fez, não sei se tem uma ideia, era um upload, acho que de um arquivo de 800, 900 mega, né? E ele foi feito assim, tipo, menos de 7 segundos, assim, dentro da própria estrutura deles, assim, mudando de um EC2 para um S3, para um backup, mudando de continente, cara, é um arquivo naquela velocidade lá, eu nunca vi nem numa rede local, assim, sabe? Então, os caras, não é à toa que os caras são quem eles são, assim. Então, eu falo para você, olha, dá para confiar, dá para migrar para cloud e as surpresas que a gente tem é só positivamente, vamos dizer assim. Hoje os clientes nos pedem, falar, eu quero colocar aqui a ficha dos meus clientes, todos os documentos que a gente recebe, tudo na nuvem, porque o sistema abre em 1 segundo, vamos dizer assim, menos de 1 segundo. É surpreendente, sim. Falo para você, começa a colocar algumas coisinhas lá que você vai ver que não tem como descrever. Assim, eu nunca vi um arquivo subir naquela velocidade, mandando um arquivo dos Estados Unidos a 700 MB em menos de 10 segundos. Falei, para. Você fala, não é verdade. Eu filmei, mandei um colega meu, falei, viu, você já também trabalha com TI? Eu falei, já viu isso aqui? Ele falou, não, nunca vi. Ele falou, é nuvem, né? Ele falou, eu falei, é nuvem. Show de bola, show de bola. Murilo, cara, obrigado mais uma vez. Sucesso aí. Sempre que tu precisar, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode contar com a gente, tanto na comunidade, lá no suporte no programa de especialização. Continua participando de tudo que a gente tem lá, sempre temos novidades lá para os alunos. Cara, valeu. Não, tranquilo, agradeço vocês aí pelo treinamento, pelos vídeos que vocês fazem, que a gente acompanha, pela comunidade, que vocês são grandes incentivadores, assim, grandes fonte nossa de estudo, vamos dizer, né? E esperamos encontrar vocês lá em São Paulo, lá no AWS, quem sabe. Tu vai estar lá? Vamos estar lá, com Então certeza. Então participa aí, ó. Hoje eu vou fazer uma live exclusiva para os alunos contando que a gente vai fazer um evento presencial lá. Talvez quem esteja assistindo esse podcast ele pode ter ido pro ar depois disso já, mas a gente vai fazer um evento presencial só para os alunos lá em São Paulo, nos dias do Summit. Então, Legal. Aparece lá. Com certeza quero participar. Valeu. Show de bola. Bom, galera, então esse foi mais um podcast Bora para Cloud. Esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast, Spotify e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/cloudtreinamento. Se você está assistindo esse podcast no YouTube, não esquece de deixar um joinha aí e se inscrever no nosso canal para assistir outros episódios do podcast. Fechou? Valeu, até a próxima.